Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar como é que a gente faz o mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico em bancos de dados relacionais. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente qual é o objetivo da gente quando a gente faz esse tipo de mapeamento. O primeiro ponto aí é que a gente quer preservar a informação, a gente não quer perder informação quando a gente faz essa conversão conceitual para o lógico. Só que nem sempre a gente consegue preservar tudo que a gente representou no modelo conceitual, né, quando a gente faz essa conversão. Principalmente em relação às nossas constraints, né, as nossas restrições. Então, muitas vezes a gente especifica uma restrição de uma forma muito detalhada e aí a gente não consegue fazer essa conversão de forma tão precisa, principalmente fazendo uma conversão mais básica do conceitual para o lógico, por exemplo, sem usar triggers adicionais e funções para fazer certas validações mais especiais. Por exemplo, em relação à cardinalidade mínima, máxima, você pode ter um relacionamento entre duas entidades que seja do tipo 1 para n. E aí no lado n você decide fazer uma especificação de uma cardinalidade mínima e coloca no mínimo 4, no máximo n. Então, essa restrição no mínimo 4 não é fácil da gente representar no modelo lógico de forma direta e objetiva, utilizando apenas os recursos de modelo relacional por si só. A gente tem que utilizar, no caso, triggers e funções auxiliares para a gente poder fazer esse tipo de restrição mais específica. E a gente quer também minimizar a quantidade de valores nulos. E a gente vai ver que, dependendo da forma como a gente faz esse mapeamento, a gente pode resultar em tabelas que tenham colunas que não são utilizadas em muitas tuplas que são inseridas nessas tabelas. E o que é que acontece? A gente vai estar alocando espaço para essas colunas e não vai estar utilizando. Então é uma coisa que a gente quer evitar também, minimizar essa quantidade de nulos que são inseridos nessas tabelas. Aqui a gente tem um algoritmo de mapeamento, são dois conjuntos de passos aqui, do passo 1 ao passo 7, depois mais dois passos, 8 e 9, onde esse primeiro conjunto aqui diz respeito ao mapeamento do modelo ER tradicional para o lógico relacional. E esses dois últimos passos dizem respeito ao ER estendido, né, o EER. Esse primeiro passo ele é bem direto, bem objetivo. Você vai pegar as entidades regulares, ou seja, as entidades fortes, as que não são consideradas entidades fracas, e converter em uma tabela específica lá no modelo lógico. E aí você vai ter no modelo conceitual várias chaves que são sublinhadas, né, para vários atributos possíveis lá. Só que você vai ter que escolher um arbitrariamente e definir como a chave primária do seu modelo lógico. E se essa chave for composta, aquele conjunto de atributos que formam essa chave formarão também a chave primária. Aqui tem uns exemplos de entidades fortes que se tornam tabelas no nosso modelo lógico, que são Employee, Department e Project, considerando aquele modelo conceitual Company que a gente estudou quando a gente estava estudando modelagem conceitual. Aqui você pode perceber que a gente tem Employee, tem Department, tem Projects, que são consideradas entidades fortes. A gente tem mais uma entidade aqui que é Dependent, mas ela é considerada fraca, então a gente não faz nesse passo. Outra coisa importante é que o nosso banco de dados ele vai ter várias outras tabelas, mas não necessariamente elas representam entidades fortes aqui no nosso modelo conceitual. Então, se você tem entidade forte, elas viram tabela. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Nem toda tabela significa que é uma entidade forte no modelo conceitual. Aqui a gente tem as etapas desse algoritmo e eu vou mostrar essas etapas considerando aquela entidade fraca do nosso cenário, que é a entidade dependent, que tem como entidade identificadora a entidade employee. Então, o primeiro passo seria criar uma relação R e incluir todos os atributos simples da entidade fraca W. Então, a gente olha aqui qual é a entidade fraca W, ela seria essa entidade aqui dependent. Então, a gente vai criar a nossa tabela aqui, a nossa relação R. A gente vai chamar essa relação R, ao invés de R, a gente chama de dependent também, né? Dependent.
e a gente coloca todos os atributos simples aqui que tem lá no modelo conceitual, que são name, sex, birth date e relationship. Então eu vou abreviar um pouco aqui, vou colocar name, sex, data de nascimento e relationship. Ficou uma sobrando aí, mas deixa ela aí por enquanto, a gente daqui a pouco vai até precisar dela. Vai para o segundo passo. Incluir como chaves estrangeiras em R as chaves primárias da relação proprietária. Então, voltando para cá, a gente tem que a chave primária da relação proprietária, a gente já criou uma tabela para essa relação proprietária, porque ela é forte, ela foi criada no passo anterior, e a gente poderia ter várias chaves aqui, ter escolhido uma como chave primária, nesse caso só tinha uma aqui, e ela se tornou a chave primária, então seria o SSN. Então, nesse passo aqui, diz para incluir essas chaves estrangeiras, né, em R, as chaves primárias da relação proprietária, incluir como chaves estrangeiras essas chaves. Aí a gente vem para cá e coloca o SSN aqui. E esse SSN vai se tornar uma chave estrangeira lá para employee, que é outra tabela. Vou chamar aqui de employee. E aqui vai ter o SSN e vai ter as outras colunas lá dessa tabela. Aqui é uma foreign key. E definir como chave primária de R os atributos que correspondem à chave parcial de W e à chave primária de E. Então, a nossa chave parcial de W poderia estar marcada aqui, por exemplo, está aqui como name. Então, a gente vem aqui, a gente tem aqui name, né, como chave parcial, e a gente vai determinar agora que a nossa chave primária aqui vai ser a junção dessa chave parcial com essa outra aqui, que é equivalente à chave lá de employee. Então, esse aqui nessa tabela dependente, esse par aqui, tá? Esse par vai ser quem vai determinar a unicidade dessa relação. Aí, se o empregado tiver mais de um dependente com o mesmo nome, isso vai ser problemático, mas isso está sendo formatado para um cenário onde isso não acontece. Aí você poderia querer determinar como chave parcial também a data de nascimento, por exemplo, mas isso depende de como isso foi modelado no modelo conceitual. Tá? A gente aqui está só mapeando o que foi definido lá no modelo conceitual. Então, nesse caso, só tinha o nome, aí a gente junta com esse SN e faz a chave primária dessa tabela dependent. Tá? Esse terceiro passo é o mapeamento de relacionamentos binários, do tipo 1 para 1. Por exemplo, um empregado pode gerenciar um e no máximo um departamento. E um departamento ele só é gerenciado por apenas um empregado. Não existe departamentos com 2 gerentes e também não existem empregados que gerenciam mais de um departamento. Então, isso é uma situação de relacionamento binário 1 para 1. E a gente tem basicamente 3 opções aqui para a gente estar fazendo esse mapeamento do conceitual para o lógico. O primeiro aqui é o que a gente chama de mapeamento por chave estrangeira, o mapeamento com 2 relações. Essas 2 relações que a gente fala são as 2 relações que estão envolvidas no relacionamento. Nesse caso, o relacionamento de gerenciar alguma coisa, o managers. Aí as relações seriam de empregado e de departamento. Aí pela descrição aqui do algoritmo, a gente tem que uma das relações tem uma chave estrangeira que referencia a chave primária da outra. Parece ser trivial, mas para quem está começando fica a dúvida. Onde é que eu coloco essa chave estrangeira? Aí a recomendação é que a gente coloque a chave estrangeira no lado que tem a participação total, ou seja, na entidade que tem participação total no relacionamento. A gente pode dar um exemplo para ficar mais claro. Esse mesmo exemplo aqui já é bastante esclarecedor. A gente tem empregado e departamento. Eu vou representar aqui apenas com
uma linha para simplificar, né, 1 para 1. Esse relacionamento seria o relacionamento de managers, tá? Managers, vou abreviar aqui. E a gente pode pensar que todo empregado ele precisa gerenciar alguma coisa. Talvez você possa ter vários empregados que não gerenciam. Então, existem instâncias de empregados que não participam desse relacionamento de gerenciamento. Agora, do outro lado, departamento. Todo departamento precisa ser gerenciado por alguém, parece haver uma exigência maior desse lado, né? Então, a gente pode considerar que esse lado direito aqui, do departamento, ele tem a participação total nesse relacionamento, né? Enquanto que do outro lado é parcial. Lembrando que no modelo clássico, entidade de relacionamento, a gente representa com uma linha dupla, onde tem a participação total, e linha simples, onde tem a participação parcial. Então, nesse caso, a gente coloca a nossa chave estrangeira aqui. Então, a gente vai ter aqui o SSN do gerente. Vou colocar aqui. E a gente faz uma chave estrangeira aqui para o SSN lá no empregado, que é a nossa chave primária. Aqui ela vai ser uma chave primária e aqui ela vai ser uma chave estrangeira. Aí nesse caso você pode querer também brincar aqui com as cardinalidades mínimas, né? Você pode querer definir aqui como seria se eu definisse 0 aqui e 0 aqui, por exemplo, ou 1, como é que isso iria mudar? Então, suponha que você quer que algum departamento aqui, né, ele possa não ter gerente. No caso desse lado aqui, diz que um determinado departamento ele pode ter nenhum gerente ou no máximo um. Tá? Vamos ler desse jeito aqui. Então, como é que eu posso dizer que um departamento não tem gerente? É permitindo null aqui nesse campo. Tá? Então, se esse campo aqui ele permite null, significa que um determinado departamento, que vai ser uma tupla dessa tabela aqui, não vai ter ninguém alocado para ser o gerente dele. Então, se eu permitir null, eu vou estar deixando 0 aqui. Agora, se eu defino uma constraint not null nessa tabela, eu vou estar dizendo que obrigatoriamente eu vou ter que ter aqui no mínimo 1. Aí eu posso ter no mínimo 1 e no máximo 1 também. Tá? Agora, se você quer fazer uma constraint para assegurar aqui que é no mínimo um departamento também. Ou seja, nesse caso aqui, eu ia querer assegurar que todo empregado ele é gerente de algum departamento. Veja que nesse caso aqui eu não tenho nada muito objetivo para garantir essa minha constraint. Eu precisaria fazer uma função externa que iria consultar essa tabela aqui, essa tabela de departamento, verificar todos os valores que estão inseridos aqui, por exemplo, o valor 1, 2 e 3, significando 3 SSNs diferentes. E aí eu verificaria se esses valores são os mesmos que estão aqui. E se aqui tivesse 1, 2, 3 e 4, significaria que existe alguém aqui, que é o 4, que não é gerente de nenhum departamento. Mas veja que aqui a gente já começa a criar artifícios, criar funções externas. Nesse caso a gente poderia programar uma trigger para fazer esse tipo de consulta, mas não é algo que seja muito comum de se querer fazer não. Tá? Normalmente a gente utiliza mais as constraints que a gente consegue determinar diretamente aqui com null, not null, unique, alguns recursos mais básicos aqui. Mas se for uma coisa que você realmente queira fazer, você tem que partir para uns recursos mais avançados. A outra opção é você fazer uma fusão de relações, ou seja, você juntar as duas relações em uma só. Nesse caso aqui, a gente teria uma única tabela para empregado e dependente. Mas isso não é muito recomendado numa situação como essa. Isso é muito recomendado quando você tem uma situação onde a gente tem, por exemplo, uma entidade aqui no modelo conceitual, tá? Que ela se relaciona com várias outras. Ficou meio feio aqui o meu relacionamento, mas tudo bem.
Aí ela se relaciona com essa outra aqui, ela se relaciona com outra, assim vai. A gente tem essa daqui se relacionando já com mais alguma, e aí a gente vai fazendo aquela teia aqui de entidades e relacionamentos, tá? Aí a gente, por algum motivo, tem uma entidade aqui que ela só se relaciona com uma única entidade e não há nenhuma perspectiva de querer ampliar esse modelo conceitual para fazer com que essa entidade, vamos chamar aqui de E2, se relacione com mais alguma coisa além de E1. Tá? A gente criou E2, ela essencialmente tem uma cara de entidade, mas ela no modelo conceitual ela ficou solta aqui somente se relacionando com E1. Então, e se esse relacionamento for do tipo 1 para 1, é uma situação que talvez seja interessante a gente juntar. Vamos pensar, por exemplo, em um time de futebol, que seja E1, que é o time de futebol, e ele se relaciona com várias outras entidades aqui em um sistema de gerenciamento de partidas de futebol, enfim, várias outras coisas desse tipo. A gente tem aqui E2, imagine que seja o técnico, tá? Então a gente a princípio pensou em cadastrar o técnico, porque é uma pessoa, aí ter o CPF, ter os dados cadastrais do técnico e ele acabou ficando como uma entidade específica. Mas técnico não ficou com nenhum outro relacionamento. Então a gente pode, sem nenhum problema maior, né, a gente juntar aqui em uma única tabela e dizer que é a tabela time, que tem os atributos de time, e aqui vai ter o nome do técnico, tá? E o CPF do técnico. Suponha que ele só tem esses dois atributos. Tá? Então, o time vai ter esse técnico aqui. Quando esse técnico sair do time, eu apago daqui, coloco null. Se esse técnico se mudar para outro time, eu passo lá para outra tupla, mais embaixo ali, que vai representar um outro time. Tá? E aí eu vou ter as duas entidades misturadas numa única tabela, mas veja que é uma situação bem específica onde eu posso fazer isso. Então, eu evito fazer junções de tabelas, como a gente fazia no exemplo anterior. Então, está tudo numa tabela só, de certa forma fica um pouco até mais eficiente na hora de você fazer consultas, mas as coisas ficam mais engessadas aqui, mais amarradas, né? Então, mas é uma alternativa também que você tem para fazer, mas ela só é recomendada em situações bem peculiares como essa. E a outra alternativa para fazer um mapeamento 1 para 1 é você usar três relações, três tabelas. Ou seja, você faz uma relação intermediária para fazer esse relacionamento. No caso, você teria aqui empregado, você teria aqui departamento, e você faz uma tabela intermediária aqui que seria empregado, departamento, e aí você faz as alocações dos empregados nos departamentos. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem uma tabela intermediária, a gente coloca aqui uma chave estrangeira para o empregado, seria o SSN, coloca uma chave estrangeira para o departamento, que poderia ser aqui ID do departamento, DEP ID. Então, isso vai ser uma chave estrangeira para a chave primária de lá, isso vai ser uma chave estrangeira para a chave primária dessa outra tabela. E para finalizar, tem mais uma coisa interessante que eu não mencionei sobre a cardinalidade. Nesse mesmo exemplo aqui, entre empregado e departamento. Então, note que eu quero uma cardinalidade máxima 1 para 1, como eu falei, né? E desse lado aqui, eu vou dizer quem é o meu empregado considerado gerente, né? Que vai ser aquela chave estrangeira para cá. Aí, como é que eu asseguro que vai ser no máximo um gerente? Eu asseguro porque aqui só existe uma coluna, então não tem como eu colocar dois gerentes, só tem uma coluna. Ou ela vai ter um valor nulo, dizendo que não tem gerente nenhum, se eu quiser permitir isso, ou vai ter algum valor. Agora, como é que eu asseguro esse um aqui do outro lado? Ou seja, como é que eu asseguro que o empregado ele só gerencia um único departamento? Aí parece um pouco mais complicado, né? Mas o que é isso na prática? Isso aqui é quando
se eu tenho duplicações, ou seja, eu tenho empregados que gerenciam mais de um departamento, gerenciam departamentos diferentes, eu vou ter aqui o departamento 5, né, vai ser o empregado, eu vou colocar mais aqui embaixo, deixar aqui, SSN, tá? Eu vou fazer uma tabelinha aqui. Então, eu vou ter o departamento 5 é o empregado 2. Aí o departamento 10 também é o empregado 2. O departamento 11 é o empregado 3. Ou seja, eu não quero que isso aconteça. Então, para eu garantir que no máximo seja 1 aqui, é o mesmo que dizer que eu não quero duplicações aqui nessa coluna dessa tabela. Então, o que é que eu faço? Eu adiciono um constraint aqui do tipo unique. Tá? Então, isso resolve de forma bem objetiva. Então, voltando para cá, a gente tem uma observação aqui que utilizar 3 tabelas para fazer esse tipo de mapeamento não é muito utilizado, né? Não é muito recomendado, porque você vai estar adicionando uma complexidade desnecessária, mais junções de tabelas a fazer quando você quiser fazer alguma consulta, e mais complicações talvez na hora de estabelecer certas constraints. E o mais recomendado mesmo é essa primeira opção aqui, é o que se faz na maioria, na grande parte das situações, e em algumas situações peculiares, como aquela que eu mostrei, quando você tem uma entidade realmente muito simples, isolada ali, que só se relaciona com aquela outra, você pode pensar em juntar as duas. O passo 4 do nosso algoritmo de mapeamento é o mapeamento dos relacionamentos binários do tipo 1 para n, cardinalidade 1 para n. É bem parecido com o que eu discuti aqui no slide anterior, só que nesse caso a gente só tem duas opções. Ou a gente utiliza duas relações, fazendo uma chave estrangeira de uma para outra, ou utiliza 3, né, com aquela relação intermediária. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, empregado e departamento, mas suponha que não seja um relacionamento do tipo manager, seja o relacionamento works for, né, que significa trabalha para aquele departamento, certo? Então, você tem que um departamento, né, ele pode ter vários empregados, né? Aí você pode colocar nessa tabela aqui intermediária os mapeamentos. No departamento 1 eu tenho um empregado 100, no departamento 1 eu tenho um empregado 101, no departamento 2 eu tenho um empregado 50, e assim eu vou fazendo o meu mapa aqui, né, que vai relacionar esses pares de chaves aqui, a chave primária de um lado e a chave primária do outro. Agora, eu quero que para um único departamento eu tenha vários empregados possíveis, mas cada empregado ele só pode estar em um departamento. Aí como é que eu represento isso aqui? Na prática, isso quer dizer que você pode ter repetição nessa coluna, mas você não pode ter repetição nessa coluna. Então você teria que fazer um unique. O problema é quando você quer garantir uma participação mínima, né? Por exemplo, você quer assegurar que o empregado ele esteja alocado em algum departamento. Então, você não consegue fazer isso diretamente se você fizer o mapeamento dessa forma. Como é que você vai garantir que todos os SSNs de empregados estão aqui? Você teria que fazer um select, uma consulta nessa tabela, retornar todos os resultados aqui e comparar com o que tem armazenado nessa. Então, você precisaria de uma função auxiliar, configurar também uma trigger para isso também, para assegurar que isso aí está acontecendo, mas não é uma coisa muito interessante. Se você fizer um mapeamento desse outro jeito aqui, simplesmente fazendo uma chave estrangeira de empregado para departamento, você consegue assegurar essas coisas com mais facilidade. O que é que eu quero dizer? Você teria aqui, nesse outro cenário aqui, N desse lado, né? Você teria aqui um empregado tem N departamentos, e aqui você colocaria no lado do empregado, você colocaria aqui o departamento e colocaria uma chave para lá. Nesse caso aqui, você não teria essa coluna aqui, que é do exemplo anterior. Tá? Você teria aqui
uma coluna aqui que seria a identificação do próprio departamento, é o ID do departamento aqui, tá? Aí o departamento 5, departamento 10, departamento 11, aqui seria outra coisa, seria o nome do departamento, assim por diante, tá? Então, você tendo uma chave estrangeira daqui para lá, aí você vai assegurar que cada empregado vai ter que ter um departamento, é só colocar aqui um not null, se você quiser garantir a participação, tá? Então, ele vai ser obrigado a cadastrar um departamento aqui. Mas se ele pode não ter departamento nenhum, você não coloca essa constraint not null. E note que você não tem como garantir que um determinado departamento ele vai estar sendo referenciado aqui na tabela de empregados. Ou seja, você não tem como garantir que todo departamento vai ter pelo menos um empregado alocado, né, utilizando apenas uma constraint mais básica aqui na tabela empregado ou na tabela departamento. Então, para você também garantir esse tipo de coisa mais sofisticada, você precisaria estar fazendo alguma função externa para fazer essa consulta aí também. E o passo 5, né, é o de relacionamentos binários do tipo M para N. Nesse caso aí, a gente só tem uma opção, que é fazer o uso de 3 tabelas, ou seja, a gente tem as duas que estão envolvidas no relacionamento, a gente fazer a terceira tabela, que vai ser a tabela auxiliar. Então, a gente só tem uma opção como essa daqui que a gente fez aqui mais em cima, né, onde a gente vai usar uma tabela intermediária para fazer essa junção aí dos elementos das outras duas. E aí a gente tem um N para N. Nesse caso aqui a gente poderia ter, por exemplo, projeto e empregado, né? A gente tem empregado aqui e projeto do outro lado. Aí a gente teria uma tabela intermediária que a gente chama de Work Zone. E aqui a gente coloca o SSN do empregado e o identificador do projeto, né? E aí a gente aponta para lá para o identificador do projeto e aponta a chave estrangeira para cá para o empregado. Então fica bem flexível. Se é N para N, ou seja, eu posso ter repetição desse lado, eu posso ter o mesmo empregado aqui, o empregado 2, o empregado 2, depois aqui o empregado 3, o empregado 4, depois o empregado 4 de novo, né? Posso ter repetição desse lado, posso ter aqui também, não tem problema, eu repetir de nenhum dos lados. Eu posso ter o projeto 100 aqui, aí eu posso ter o 101 aqui, que esse mesmo cara trabalha aqui, e assim vai, né? Eu posso ter repetição dos dois lados, é bem flexível, então eu uso essa tabela intermediária e faço essa associação aí, dessas duas entidades. Voltando para cá, a gente tem o passo 6, que é o mapeamento de atributos multivalorados. No nosso cenário, a gente tem um exemplo que é o de localizações dos departamentos. Ou seja, um determinado departamento ele pode estar localizado em mais de uma cidade. Então, suponha que você tem aqui uma tabela departamento e ela tem aqui o ID do departamento, tem o nome do departamento, aí tem a localização do departamento. Você pode colocar aqui loc 1 como sendo a primeira localização, loc 2. Você acha que vai ter no máximo 3 localizações, você coloca aqui loc 3. Então, isso é uma opção, você adicionar colunas aqui para esses atributos multivalorados. Isso é muito comum, por exemplo, com telefone, com endereço, esse tipo de coisa que pode ter mais de um valor. Aí a gente pode colocar colunas adicionais aqui. Aí a gente tem que pensar no trade-off aqui entre você ter muito valor vazio aqui null, né, e entre você ter que fazer junções de tabelas. Nesse primeiro caso aqui, se você tem muitos departamentos que só tem uma localidade, você vai ter valores preenchidos, né, aqui nessas colunas e vai ter muito null aqui. Isso não é uma coisa interessante. A gente sempre tem que tentar evitar esses nulls aí desnecessários, né? A gente poderia ter um valor aqui nesse daqui, por exemplo, e aqui ter null, e aqui null também, e null ali em cima. Então,
você tem esse problema e você pode ter um problema que você quis colocar uma quarta localização, você achou no início que não ia precisar, mas aí surgiu a necessidade, uma quinta localização, e você ficou limitado porque você decidiu fazer assim. Aí a outra opção é você ter uma tabela de departamento aqui, que teria o ID, o nome e qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra coisa aqui, e você faz uma tabela à parte, uma tabela auxiliar, que seria as localizações dos departamentos. E aí você vai colocar aqui uma chave estrangeira para o ID do departamento, aponta para lá, para uma determinada dupla ali. Aí aqui pode ser, por exemplo, o departamento 2. Aí ele vai estar localizado numa cidade X. XXX. Aí aqui é a localização, pode ser uma cadeia de caracteres aqui, um string. Aí o departamento 2, ele também está localizado em outro lugar aqui. Você pode fazer uma estrutura como essa aqui. Aí o 3, aí ele está localizado numa outra cidade. E assim por diante. Então, atributo multivalorado, você decide se quer adicionar colunas aqui ou se você quer partir para uma tabela auxiliar para representar isso aí. Aí vai depender desses custos e benefícios que eu discuti. Em relação aos atributos dos relacionamentos, porque até agora eu mostrei como é que a gente transforma um relacionamento entre duas entidades em tabelas. Mas esses relacionamentos lá no modelo conceitual, ele tem atributos, né? Então a gente precisa saber o que é que a gente faz com esses atributos desses relacionamentos que estão lá. Quando a gente tem duas tabelas envolvidas, né, nesse mapeamento, a gente coloca colunas adicionais, né, na relação que tem a chave estrangeira. Então, no caso, se a gente quer representar, por exemplo, aqui departamento e empregado. Então, departamento desse lado e empregado em uma relação de works for, tá? Ou seja, os empregados que trabalham para aquele departamento. Então, um departamento tem N empregados. Uma dica que eu dou é, onde é que eu coloco a chave estrangeira? No lado N, tá? Então, num relacionamento 1 para N, a dica é essa. Chave estrangeira no lado N. Então, fica fácil. Um departamento tem N empregados e cada empregado está em um departamento. Então, o lado N é esse, foreign key aqui. Então, aqui você vai ter o departamento ID, né, o DEP ID, por exemplo, que vai fazer uma chave estrangeira para lá, vai apontar para lá. Aqui vai ser o ID. Então, se você quer guardar aqui, por exemplo, a data que esse empregado começou a trabalhar nesse departamento. Então, você vem aqui onde está a chave estrangeira está desse lado, e você vai acrescentar mais atributos aqui, nesse caso a data. Então, você vem aqui, ó, coloca mais atributos aqui. Nesse caso, a data de contratação. Tá? Então, qualquer coisa que diga respeito ao relacionamento que estava lá no modelo conceitual, você vai acrescentando aqui. Tá? Vai acrescentando aqui. E você vai ter sempre aqui o 1 para N, tá? E os atributos do relacionamento vão estar desse lado aqui. Ok? Então, fica desse jeito. Quando você tem 3 tabelas, você vai jogar esses atributos na tabela que você criou, a tabela auxiliar. Então, você tem, por exemplo, projeto e empregado, né, para fazer aquela alocação, que é aquele relacionamento chamado workzone. Então, você cria aquela tabela auxiliar aqui, que é a workzone. Aí aqui você coloca o ID do projeto, vai colocar o SSN do empregado e qualquer outra coisa que diga respeito a esse relacionamento, a essa alocação, data de início, a data de fim, você pode deixar ela nua até que o cara saia de lá, né, seja desvinculado do projeto, data de fim. Você pode colocar aqui a função que ele estava lá, por exemplo, desenvolvedor, testador, qualquer coisa que diga respeito a essa alocação desse empregado, você vai colocando aqui. Então, os atributos do relacionamento, nesse caso, vêm para essa outra tabela.
Então tá aqui o mapeamento resultante, né, nesse nosso cenário aí. Vocês podem depois dar uma pausa no vídeo e olhar com calma, tá certo? O passo 7, a gente tem o mapeamento dos relacionamentos enários. A gente até agora só falou de relacionamentos binários. Então, quando a gente tem mais de duas entidades envolvidas no relacionamento, como nessa situação aqui, né, que é o relacionamento de fornecer alguma peça, supply. Então, você tem o fornecedor, você tem a peça que vai ser fornecida e tem o projeto que vai utilizar aquela peça, que vai comprar aquela peça. E você faz uma tabela específica para esse relacionamento, ela vai apontar aqui para todas as outras. Isso é muito parecido com aquela situação onde a gente tem um relacionamento, por exemplo, N para N, que a gente faz uma tabela auxiliar, uma terceira tabela, para juntar tudo. Nesse caso aqui, a gente tem 3 entidades, a gente vai ter uma quarta, né, tabela. Se a gente tivesse 4 entidades, a gente teria uma quinta tabela que faria o referenciamento aqui de todas as outras, né, usando essas foreign keys. E os atributos do relacionamento, nesse caso aqui a gente tem um atributo aqui, quantidade, eles vêm para cá da mesma forma como a gente fez no cenário onde a gente queria fazer um mapeamento N para N, lá com aquela tabela Workzone, por exemplo, é muito parecida. Então a gente traz os atributos todos para essa nova tabela que a gente criou. Então agora aqui a gente tem os dois últimos passos, os passos 8 e 9, que contém os mapeamentos daquilo que a gente considera como pertencentes à parte estendida da modelagem entidade e relacionamento, que é a parte de generalização e especialização e a parte de categorização, tipos de união. O primeiro passo desses dois, o passo 8, né, que é a parte de especialização e generalização, a gente pode subdividir em 4 opções. A gente tem a opção 8A, 8B, 8C e 8D. As duas primeiras, a opção 8A e B, a gente utiliza múltiplas relações para fazer a representação de herança. E nas opções 8C e 8D, a gente representa em uma única tabela tudo. Vamos ver como é que isso funciona. Então, começando pela opção 8A, onde a gente utiliza mais de uma tabela para fazer essa representação de herança. Suponha essa situação aqui, onde a gente tem employee, empregado, e 3 especializações de empregado, que é secretária, técnico e engenheiro. Aí a gente faz o mapeamento para o modelo lógico dessa forma. A gente cria uma tabela employee, né, com todos os atributos da superclasse, que são esses atributos aqui em cima. E aqui embaixo a gente cria outras tabelas que representam as entidades mais especializadas, né? Nesse caso aqui, secretária, técnico e engenheiro. Aí veja que a gente coloca os atributos das entidades especializadas nessas outras tabelas aqui de baixo. E a gente faz uma chave estrangeira do atributo de identificação lá da superclasse, no caso o SSN, a gente faz uma chave estrangeira igual aqui em cada uma dessas outras. Então, a gente vai ter uma chave estrangeira partindo de engenheiro para employee, uma de técnico para employee e outra de secretária para employee. Note que a gente pode representar todos os casos de herança utilizando essa abordagem. Tá? Não tem nada que impeça a gente de considerar a situação de participação total, parcial ou exclusiva, né, que é disjunta, ou a compartilhada, que é chamada de overlapping. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser considerar que um determinado empregado seja só empregado, não seja nem secretária, nem técnico, nem engenheiro, a gente pode simplesmente cadastrar nessa tabela aqui e não cadastrar nas outras. Então, observe que o fato da gente poder representar essa participação parcial ou total não significa que a gente vai ter amarrações de um banco para garantir certas coisas. No caso da participação total, nesse caso, a gente teria que, para cada tupla daqui em employee, a gente ter
esse mesmo SSN em alguma dessas outras tabelas, ou seja, o empregado ele não poderia ser simplesmente empregado, ele teria que ser ou secretário, ou técnico, ou engenheiro. Mas a gente não tem como fazer de forma simples uma checagem como essa. A gente teria que ter, nesse caso, algum mecanismo externo, uma função externa para validar aqui que todo o SSN aqui que eu estou criando vai ter um SSN equivalente pelo menos uma dessas três aqui. Então, nem tudo a gente também coloca no banco de dados, né? Então, muitas vezes a gente não faz tantas amarrações, porque isso pode incorrer em mais custos de validações. Então, fica a seu critério quando você estiver fazendo sua modelagem, se você quer chegar nesse nível de detalhe, se você tem realmente esse risco da aplicação não se comportar de forma adequada e inserir dados que você não espera na sua base. Em relação à parte de compartilhada ou exclusiva, veja que para eu garantir que seja compartilhado, é simples, né? Eu simplesmente deixo livre aqui, a pessoa pode cadastrar o SSN aqui nessa tabela de secretário, pode cadastrar nessa de técnico, nessa de engenheiro, onde ele cadastrar vai funcionar. Agora, se eu quero garantir que seja disjunto, ou seja, se eu cadastrei alguém como secretário, eu não posso cadastrar como técnico. Aí eu posso querer fazer também uma função externa para validar isso. Eu posso, nesse caso aqui, configurar uma trigger que vai escutar um evento de inserção nas três tabelas aqui, nessas três. E toda vez que eu for inserir, por exemplo, em técnico, ele vai olhar, já existe em secretário ou em engenheiro? Se existir, bloqueia essa inserção. Então, coisas desse tipo, mas você tem que avaliar o trade-off aí, se vai valer a pena ficar fazendo consultas nessas tabelas. Elas podem ser enormes, né, ter muitas tuplas, e toda vez eu estou fazendo essa verificação, será que realmente é uma coisa crítica ou não? Isso vai depender de cada situação peculiar aí que você encontrar. A 8B, né, a opção 8B, sugere que você utilize múltiplas relações, né? Mas nesse caso é apenas para as subclasses. Então tem uma observação aqui que diz que só funciona para os casos de especialização total. Por que é isso? Veja esse cenário onde a gente tem aqui carro e caminhão, car e truck, e a gente faz uma especialização com veículo, né? Então o veículo é uma classe mais geral, uma entidade mais geral, e carro e caminhão passam a ser as mais especializadas, e veja que tem participação aqui do tipo disjunto aqui, total e disjunto, tá? Aí a gente tem aqui apenas uma tabela para carro e uma tabela para caminhão, tá? Não tem aquela tabela veículo aqui para representar a entidade superior. Então, note que a gente não consegue fazer uma participação parcial, ou seja, uma coisa ser só veículo, sem ser carro ou ser caminhão, porque nem sequer existe a tabela veículo. Então, a gente fica mais amarrado nessa situação, mas pode ser uma alternativa para a gente garantir isso, tá? Então, muitas vezes, ao invés de você estar querendo inventar funções e triggers e constraints adicionais mais elaborados para fazer validações, você simplesmente muda a forma como você faz o mapeamento e já garante essas coisas. Então isso aí, você garante que você vai ter uma participação total. E a participação também ela é disjunta se você conseguir garantir que um determinado ID de veículo que estiver nessa tabela não vai estar na outra. E nesse caso, não tem outro jeito a não ser você implementar uma trigger, né, um listener que vai, para cada vez que eu for inserir um caminhão, eu vejo se esse ID eu não já inseri como sendo um carro, né? Mas muitas vezes a gente valida isso no nível de aplicação, a gente garante que a aplicação não vai estar inserindo essas coisas esquisitas, certo? Então nem sempre a gente faz essas validações, como eu falei já antes. A opção 8C, né, ela usa uma única relação, tá? Veja que essas outras aqui, anteriores, a gente utilizou mais de uma. Nesse caso, a gente utilizou 3, esse primeiro exemplo aqui. Na verdade, 4, né? A gente tinha 3 especializadas e usou uma quarta, que era a da entidade superior. Nesse caso, a gente tinha 2 especializadas e mais uma superior, mas a gente não partiu para 3, a gente só ficou com 2. E nesse caso aqui a gente vai utilizar uma única para representar tudo. Você pode ter
3, 4, 5 entidades especializadas e você vai ter uma única tabela para representar tudo. E nessa tabelona, onde você vai representar todas as entidades misturadas, você vai ter uma coluna que você vai chamar de coluna discriminadora, né? O atributo discriminador. É o atributo que vai indicar o tipo daquela entidade. Por exemplo, você tem uma tabelona lá que você chama de empregado. E lá você vai cadastrar tanto técnicos, quanto engenheiros, quanto secretários, e você vai ter uma coluna lá que você vai dizer qual é o tipo. Aí você vai colocar S quando for secretário, T quando for técnico, E quando for engenheiro, e assim por diante. Agora veja que se essas entidades especializadas elas têm muitos atributos, a tabela vai ficar enorme e com muitos nulls, né? Porque quando for um engenheiro, vai estar tudo null para os outros tipos. Quando for técnico, vai estar tudo null para engenheiro e para secretário e assim por diante. Então, normalmente se usa isso quando a gente tem poucos atributos por entidade para ficar uma coisa um pouco mais controlada. Mas essa situação aí, essa abordagem, você consegue representar todas as situações de herança compartilhada, disjunta exclusiva, né? Você pode fazer também participação total, parcial. Dá para dar um jeito de acomodar qualquer uma dessas situações aí. Agora, quando você tem o tipo compartilhado, né, que a gente chama de overlapping também, você pode ter muitas combinações dessas letrinhas aí, né? Então, se for secretário e técnico ao mesmo tempo, aí você vai ter que ter ST. Aí, se for técnico e engenheiro, você vai ter TE. Então, imagine você ter 10 tipos diferentes, você poder ter todas as combinações desses tipos. Então, você vai ter todas essas combinações de identificadores aí e pode ficar um pouco confuso, um pouco ruim de você modelar dessa forma. Mas é uma decisão do modelador aí. Mas é bom entender que a gente tem todas essas opções. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma tabela employee, né, onde seria iniciada aqui pelos atributos da superclasse, da entidade superior, né, SSN, depois primeiro nome, nome do meio, último nome, data de nascimento, endereço, que são esses atributos que estão aqui em cima, tá certo? Aí a gente coloca a nossa coluna discriminadora aqui, né? Nosso atributo discriminador, chamado aqui, por exemplo, job type, e a gente vai identificar com aquelas letrinhas lá, né? Uma para cada tipo possível desses aqui, secretário, técnico e engenheiro. E depois a gente coloca todos os atributos aqui de cada um desses tipos. Esse primeiro atributo aqui veio daqui. Aí depois, quando termina todos os atributos, a gente coloca os atributos dessa segunda e depois todos os atributos dessa terceira. É uma opção aqui porque fica organizado também, já que vai estar tudo misturado, você também definir essa ordem aqui das colunas para organizar de alguma forma aqui, para quando eu for precisar fazer alguma manutenção ou entender a estrutura dessa tabela. E a opção 8D, ela também utiliza uma única tabela, só que com múltiplos atributos de tipo. Aí, ao invés de ser uma coluna só que você vai usar S, T ou E, você vai ter várias e vai utilizar booleans. Então, vai ter a coluna secretária, a coluna técnico e a coluna engenheiro, todas elas boolean, e você vai dizer se é true ou se é false. Então, se você quiser que a participação seja, por exemplo, overlap, então você vai poder ter true, true, false. Tá? Agora, se você quiser que seja disjunta, aí você só vai poder ter um true dentre essas 3 colunas possíveis que eu exemplifiquei. Então, aqui a gente tem um cenário um pouco diferente desse de employee, técnico, secretário, que é um cenário onde a gente tem uma peça de um carro e a gente tem a peça fabricada ou a peça comprada, tá? Aí a gente tem uma participação total e do tipo compartilhado aqui, overlapping. Então, nesse caso, a gente utiliza aqui o código dessa peça, tá? A descrição,
Então, tá aqui, ó, o código e a descrição, e acabaram os atributos aqui dessa entidade superior. Aí começam aqui as outras colunas. Primeiro tem o mFlag aqui, que significa que é fabricado aqui, certo? E depois a gente vai ter todos os atributos do tipo fabricado. Ele termina aqui, que é esse batch number aqui, que é o número do lote. Tá? Então a gente vai ter 3 atributos, eles estão aqui, ó. 1, 2, 3. Aí depois a gente tem a flag aqui, para quando é comprado, que vai ser essa flag P, e depois os atributos para quando foi comprado, né? O supplier name e esse list price. Tem aqui esses 2 últimos atributos. Se você quiser organizar dessa forma, fica intuitivo, né? Porque você faz uma flag e depois os atributos, outra flag e os atributos. Mas tem gente que prefere colocar flag, 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 flag e depois todos os atributos. Assim eu acho interessante, porque separa bem onde começa cada entidade, né? Onde começa e termina cada entidade dessa. No caso de herança múltipla, a gente pode utilizar qualquer uma dessas opções, 8A, 8B, 8C ou 8D, para fazer o nosso mapeamento, e deve considerar essas mesmas implicações e restrições que a gente discutiu nessas opções. A gente tem alguns exemplos onde a gente pode entender bem como é que a gente faz esse mapeamento, considerando também herança múltipla, e vai ficar fácil de compreender como é que a gente consegue acomodar cada uma dessas situações. Então, no primeiro exemplo aqui, eu vou utilizar as opções 8C e 8D. O modelo conceitual que a gente vai fazer o mapeamento, que a gente vai utilizar nesse mapeamento, é um modelo onde a gente tem a entidade person, e ela se especializa aqui em 3 entidades aqui, que são employee, alunos e students. No caso, a gente tem aqui empregado, tem ex-aluno e tem um estudante. E aí, esse estudante, ele pode ser um estudante assistente, que também é um empregado. Então, veja que a gente tem uma herança múltipla aqui. Esse empregado, ele pode ser do tipo staff, do tipo faculty. Esse faculty aqui, normalmente, são os professores, e aqui outros tipos de empregados. E estudante, ele se divide em estudante de graduação, os undergrads, e tem os graduate students, que são os estudantes de pós-graduação. E o estudante assistente, é o estudante que trabalha, ele pode ser um assistente de pesquisa e um assistente de ensino, ok? Então aqui tem o resultado desse mapeamento, e observe que a gente mistura aí as opções 8C e 8D em mais de um lugar. Veja que a gente tem uma tabela para person, uma para employee, uma para alunos e uma para student. Essa outra aqui, alumnos degrees, é só para a gente representar um atributo multivalorado de alunos, que tem aqui, ó. Você vê que tem essa linha dupla aqui em degrees, significa que é multivalorado, e a gente utilizou aquela abordagem de fazer uma tabela à parte para representar esse atributo aí. Aí a gente utiliza aqui em employee uma coluna discriminadora que é chamada employee type, e nessa coluna a gente pode colocar os valores staff, faculty ou student assistant. E depois a gente tem os atributos relacionados a esses tipos aí. Então a gente tem position, rank e percentile. Vamos ver aqui onde é que estão esses 3 atributos. Então a gente tem position em staff, tem rank em faculty e tem percentile em student assistant. Então veja que é um atributo de cada um desses tipos especializados que ficam aqui. Então quando for staff, a gente só vai preencher um desses atributos, os outros vão ter que ficar null. Quando for faculty, a gente só vai preencher um outro e os outros vão ter que ficar nulo. Então, se você quiser garantir realmente consistência utilizando esse tipo de abordagem, você vai ter que fazer checks, né, que vão ter que garantir isso. Quando for esse valor aqui nessa coluna, verifique que essas outras aqui são necessariamente null. Quando for esse outro valor, verifique que essas outras são null. Você não pode ter valor
para um atributo que não faça sentido. Aí, quando a gente tem um tipo aqui que é assistente, um estudante assistente, a gente vai ter que acomodar também aquelas especializações que a gente viu lá. Então, um assistente aqui pode ser um assistente de pesquisa ou um assistente de ensino. Então, nesse caso aí, a gente já utilizou a opção 8D, onde a gente utiliza aquelas flags, né, que são booleans, onde a gente diz aqui se é de pesquisa ou se é de ensino. Tá? Nesse caso aqui, como é disjunto, certo? A gente nunca vai poder ter true e true. Sempre quando um for true, o outro vai ter que ser false necessariamente. Então você teria que fazer check para garantir isso, se você quisesse garantir consistência. Então, quando a gente tem possibilidade de, na própria tabela, a gente adicionar essas constraints que garantem consistência, eu acho interessante, porque a gente tem um bom custo-benefício. Você colocar um check para garantir que quando um for true, o outro tem que ser false, é um bom custo-benefício. É diferente de você ter que implementar uma trigger, uma função, que vai ter que fazer um select numa tabela para procurar se um valor está lá ou se não está. Então, esse tipo de validação de constraints para garantir consistência eu acho interessante. E aqui embaixo a gente tem a tabela student, né, onde a gente faz a representação de herança que vem lá de person, ou seja, a gente já acomoda numa tabela separada, e dentro de student a gente também utiliza a opção 8D para representar se o estudante ele é um aluno de graduação ou aluno de pós-graduação. Então tem as duas flags aqui, ó, grad e undergrad, e aqui os atributos logo em seguida aqui de cada um. Veja que essa forma que está organizada aqui, esses atributos, que esses atributos estão organizados, é diferente daquela anterior que eu mostrei. Na anterior, aparecia o boolean e depois todos os atributos desse boolean, desse tipo, representado pelo boolean. Depois, outro atributo boolean, aí depois todos os atributos relacionados a ele. Agora não, agora estão os booleans juntos e depois os atributos. Isso é uma questão de organização, aí você faz como você acha melhor. Então, tem um exemplo anterior que a gente viu de um jeito e agora do outro aqui. E aqui a gente tem uma última coluna, que é uma flag que vai indicar se esse estudante ele também é um assistente. Então, lembrando que quando um estudante é um estudante assistente, ele herda aqui tanto de estudante quanto de employee. Então, ele também é um empregado. Então, se você quiser garantir que esse SSN que está aqui também está lá na tabela employee, você tem que fazer também uma chave estrangeira desse SSN para lá para a tabela de employee. Isso se você quiser um rigor maior, uma consistência maior. Agora observe que o employee que está aqui, ele também pode ter um tipo diferente. Ele pode ter um tipo staff ou outro aqui que não seja o student assistant. E se você quiser realmente um rigor, ou seja, eu quero que o estudante que esteja aqui também esteja lá e que também tenha esse tipo, você pode fazer uma coluna redundante aqui do tipo do empregado e apontar também a foreign key para lá, e aí vai depender do nível de rigor que você quer garantir a consistência do banco. E observem que isso é apenas um exemplo, a gente tem muitas opções para esse cenário, a gente poderia ter modelado de várias outras formas, e aí você vai ter que analisar cada situação, né, ver o custo e benefício que você tem de utilizar uma ou utilizar outra. Uma coisa imediata que você pode ter em mente é que quando a gente utiliza abordagens como essas aqui de uma única relação para misturar tudo, a vantagem que a gente tem normalmente é de performance. Tá? Então, normalmente a gente diminui os nossos requisitos em relação a assegurar a consistência, colocar tantas chaves assim estrangeiras validando entre uma tabela e outra, e a gente ganha desempenho porque vai estar tudo numa tabela só. Então, se eu quiser consultar aqui, por exemplo, me retorne todos os salários dos empregados do tipo staff. Aí você vai simplesmente fazer uma filtragem na tabela employee
né? Where, o employee type é staff, e projetar aqui o salário. Se você tivesse separado uma tabela para cada tipo desse, você ia ter que fazer junções de tabelas e ia ser um pouco mais custoso. Mas o trade-off é que você vai ter realmente colunas null, ou vai ocupar mais espaços de armazenamento para ter um monte de false e só um true em algumas situações. Aí você tem que analisar com cuidado quais são os requisitos do sistema que você tem e tomar essa decisão de modelagem. E o último passo é o mapeamento dos tipos de união, né, que são as categorias. Então, é bom lembrar que quando a gente cria uma categoria, a gente está querendo agrupar entidades que são diferentes, por exemplo, pessoa, empresa, banco, elas são diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, que é se relacionar com alguma outra determinada entidade. Por exemplo, elas podem ser donas de coisas, donas de um imóvel, de um veículo. Então a gente pode fazer um grupo dono, no nosso exemplo em inglês a gente viu que ficou owner, e a gente usar essa entidade owner, que na verdade é um agrupamento das outras, para fazer o relacionamento com as outras coisas que essas entidades possuem. Então, nesse caso, observem que as chaves dessas entidades diferentes, elas são diferentes. Aí a gente utiliza uma nova chave lá em Owner, que a gente pode chamar, por exemplo, de Owner ID, e diz que é uma chave substituta. E aí a gente vai utilizar essa chave nos relacionamentos ao invés das chaves originais. Aqui tem o exemplo que a gente já viu em outro material, onde a gente tem, né, o Owner com as superclasses Person, Bank e Company. Então o grupo é chamado de Owner, e aqui tem o relacionamento, né, de possuir alguma coisa, e vai possuir, no caso aqui, um veículo registrado. E aí a gente tem carro, caminhão e qualquer outro veículo. Mas note que aqui poderia ser uma coisa ainda mais ampla, ter um nome mais amplo aqui, ter um patrimônio, alguma coisa assim, e aqui embaixo poderia ter imóvel, carro e outras coisas. Você pode agrupar coisas que são realmente diferentes aqui. E no nosso mapeamento a gente vai ficar com essas tabelas aí. A gente tem a categoria Owner, tem a categoria de Registered Vehicle, que é de veículo registrado. Então, essas duas tabelas vão representar as duas categorias. E veja que a gente vai ter uma coluna aqui, Owner ID, em cada uma dessas superclasses aqui, dessas entidades que participam desse grupo, e elas vão fazer uma chave estrangeira para essa tabela aqui. A mesma coisa acontece com carro e com caminhão, né? Eles vão apontar aqui para veículo registrado. Nesse caso aqui, veículo registrado ainda inclui um novo atributo, que é o número da placa, tá? Que não é um atributo que pertencia às outras entidades originais aqui. Mas nesse caso aqui de Owner ID não tem absolutamente nada a mais aqui. A gente simplesmente cria uma tabela com apenas uma coluna só para realmente poder agrupar isso aí. E quando a gente quer relacionar os donos com os itens de patrimônio, a gente utiliza essa tabela aqui, que a gente chamou de ounce, ou seja, é dono, né? Possui, e a gente coloca aqui quem é o dono, o ID dele, quem é o item de patrimônio que ele possui, e aqui pode colocar outros atributos que são aqui, por exemplo, a data da compra, se está alienado, se já foi quitado, enfim, qualquer outro atributo que seja interessante para esse relacionamento aqui. Aqui eu tenho duas perguntas que eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e pensem um pouco e só depois ouçam a minha resposta. Podem dar uma pausa agora. Então, voltando da pausa, em relação ao tipo de participação aqui na categoria, por exemplo, se é participação total ou parcial, você pode controlar isso com constraints do tipo not null aqui nessas colunas aqui, por exemplo, Owner ID. Ou seja, se você quer que todas as pessoas participem dessa categoria, você vai colocar aqui como sendo not null esse Owner ID in person.
E aí, toda vez que eu inserir uma tupla aí, eu vou ser obrigado a colocar um owner ID, ou seja, ela vai necessariamente pertencer a essa categoria. Observe que isso não vai obrigar a essa pessoa a ter alguma coisa, porque ela só vai ter alguma coisa se houver uma tupla aqui nessa tabela aqui de baixo, tá? Mas ela vai ter a oportunidade de ter. Então, a questão de participação parcial ou total você controla utilizando essa constraint not null. Mas se você também quiser evitar algumas coisas bem esquisitas assim que é possível fazer com um modelo como esse, por exemplo, você colocar o mesmo owner ID em person e em bank. É meio esquisito, né? Você dizer que é o mesmo código de dono, de proprietário de alguma coisa em uma pessoa e em um banco, né? Você normalmente tem códigos diferentes em cada uma dessas tabelas. Então, como eu estava falando, se você quiser controlar esse tipo de coisa mais esquisita, aí você realmente vai ter que se apoiar em alguma função externa, triggers, né? Como outras situações que eu já comentei também. Mas observe que, por mais que isso seja uma situação que você não deseje, é, isso talvez não aconteça na aplicação, né? Então, você tem que, aquela coisa que eu falo sempre, né? De você analisar o trade-off aí, se vale a pena estar fazendo essas consultas externas para validar essas coisas, em relação ao risco que eu tenho da aplicação realmente inserir uma coisa esquisita. Porque você tem umas alternativas, por exemplo, nesse cenário que eu falei, de se proteger sem necessariamente fazer uma função externa que vai estar fazendo select nessas tabelas. Por exemplo, você declara uma sequência que vai ser uma fonte de valores de alto incremento, né? E cada vez que você for inserir ou uma pessoa, ou um banco, ou uma empresa, você vai gerar um novo valor de sequência. E aí você pega esse valor de sequência e joga aqui na tabela owner e joga também nesse owner ID da entidade que você está inserindo uma tupla e faz a chave estrangeira. E depois você não vai mais usar esse valor da sequência para mais nada. Então, quando você for inserir um banco, você vai gerar um novo valor naquela sequência e fazer o mesmo processo. Então, dificilmente a sua aplicação vai fazer uma inserção de uma pessoa e de um banco utilizando esse mesmo owner ID, a menos que lá no procedimento onde você insere pessoa, você quiser também inserir um banco, o que realmente não faz o menor sentido. Então, em geral, você consegue também proteger essas situações mesmo sem estar fazendo consultas externas para estar fazendo essas validações. Então fica a dica aí de outras formas de você validar também. A gente tinha mais uma pergunta aqui que era: podemos definir as foreign keys na direção oposta? Poder você pode, mas não significa que você deve. Funciona se você fizer dessa forma também, mas eu acho mais interessante da forma como está aqui. Vamos pensar um pouquinho como é que a gente poderia fazer isso. Nesse caso aqui, a gente precisaria, nessa tabela owner, a gente adicionar uma coluna aqui para cada possível entidade que fosse participar dessa categoria. Então, no caso, a gente teria aqui owner, e aqui teria o owner ID, e aqui você teria aqui um person ID. Nesse caso aqui a gente utilizou SSN, então tem SSN, aí seria uma chave estrangeira lá para person, né? Aí teria a chave para o banco. Aqui, para simplificar, a gente usou o nome, né? Obviamente isso não seria uma chave legal, mas aqui para ilustrar tá valendo. A gente coloca aqui bank. Então isso aqui está apontando para a chave primária que está aqui, né, em cada uma dessas tabelas. E cada uma que a gente quiser que tenha a possibilidade de participar dessa categoria, a gente vai ter que criar aqui também. No caso aqui seria a company, né, que é a empresa, aí mesma coisa. Aí aqui seria
marcando também. Aí observem que quando você tem uma nova entidade que surge e você quer que ela também tenha a chance de participar, ao invés de você na entidade simplesmente apontar para cá, você vai ter que criar uma coluna aqui. Isso talvez não seja o grande problema. Talvez o maior problema seja que para cada owner, ele normalmente, o que faz mais sentido é ele só pertencer, ele só ser uma dessas entidades aqui, né? Então, se esse owner aqui, ele vai ser ou uma pessoa, ou um banco, ou uma empresa. Ele não vai ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não faz normalmente sentido você fazer categorias assim. Então, você vai ter um valor aqui, por exemplo, nessa coluna, e aqui você vai ter null, e aqui você vai ter null, e qualquer outra coluna que você tenha, ou que você tenha 10 possíveis entidades. Então, você vai ter null em 9. Então, isso já é um ponto muito negativo, tá? A única coisa talvez positiva que você tenha é você garantir que você não vai colocar um owner como sendo duas coisas ao mesmo tempo, porque como está tudo nessa tabela, você pode fazer um check dizendo que se esse daqui for diferente de null, os outros têm que ser null e assim por diante. Mas isso não me parece um bom custo-benefício, porque a gente viu que, de certa forma, se a gente usar a sequência daquela forma como eu falei, né, no momento da criação de uma entidade do tipo pessoa, a gente gera uma sequência de owner e joga lá, a gente já se protege. Observe que nesse cenário aqui, a gente teria que fazer o inverso. Quando a gente fosse criar um owner, a gente geraria o número da sequência do owner, iria colocar aqui, aí a gente já teria talvez inserido a pessoa lá na tabela, isso dentro de uma mesma transação, e aí ia estar com o valor do SSN dessa pessoa ou de um ID que foi gerado para uma determinada entidade aqui, para poder colocar na outra coluna aqui correspondente, certo? E veja que nesse caso aqui você tem muito mais chance de errar, porque no mecanismo que insere uma pessoa, ele vai gerar o sequencial do owner, tudo bem, ele vai sempre colocar aqui, mas depois ele vai ter que escolher qual é a coluna correta aqui para ele inserir a chave da entidade que a gente está inserindo lá. Então, é possível que na aplicação você, sem querer, insira o SSN na coluna errada aqui, por exemplo. Então, você acaba tendo talvez mais chances de colocar um bug na aplicação fazendo isso. Mas o principal problema é esse excesso de colunas com valores vazios desnecessariamente. Então, não me parece um bom custo-benefício. Aqui está só um lembrete, só para recapitular o que foi que a gente viu, né? Você pode dar uma pausa no slide para assegurar que você lembra de todas as situações. E aqui tem o capítulo 9 do livro como recomendação para você aprofundar os estudos e ler um pouco mais sobre isso aqui que foi conversado na aula. Tá bom, pessoal? Então, espero que todos tenham gostado, aprendido bastante e até o próximo vídeo.